Boa noite a todos. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre documentação, aula 16 do dia 25 de maio. A preparação para a negociação implica algo mais do que simplesmente coletar informações minuciosas e organizar uma agenda de reuniões. É preciso entender a outra parte, os desejos e aspirações que estarão implícitos na proposta, além de possíveis necessidades correlatadas, já percebidas ou não pela outra parte, que poderão influenciar decisivamente o rumo das negociações. Então, negociar, por exemplo, não é só organizar uma pauta de reunião, organizar uma reunião, avisar as pessoas que determinada hora, né, marcar hora, marcar local, não é só isso, não é só conhecer, por exemplo, um pouco da outra parte, a gente tem que saber também quais são as aspirações, os desejos, né, que se põe dentro de uma negociação. O que eu quero alcançar nessa negociação? Qual que é a proposta? O que se pretende, por exemplo? Eu quero chegar em que patamar, por exemplo, financeiro dessa negociação? Ou onde eu posso chegar? Eu tenho que saber tudo isso. A preparação se torna uma etapa-chave no processo. À medida que essa fase se identificam possíveis desbloqueadores da negociação, ou seja, elementos que surpreendem positivamente a outra parte, oferecendo-lhe algum tipo de ganho ou benefício ainda não imaginado por ela quando se iniciaram as negociações. Então, a gente tem que ter o conhecimento, por exemplo, se a negociação está embargada, já houve uma reunião ou duas e não se chegou a um consenso, o que pode surpreender positivamente? O que pode ser feito, por exemplo, para favorecer uma negociação? Essas atitudes são chamadas de desbloqueadores, né? São os desbloqueadores, né, que vão ajudar a dar um novo gás para a negociação. Talvez a oferta seja boa, seja uma oferta tão boa, por exemplo, que vai transformar as empresas em empresas que vão trabalhar junto. Tem um exemplo que eu achei bem interessante, que eu não conhecia, mas eu passei a conhecer e eu achei interessante, porque a gente vê falar tanto da Tramontina, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa da Tramontina em casa, seja uma panela, seja uma faca, seja um garfo, a gente sempre tem alguma coisa Tramontina e já sabe, por exemplo, que é uma empresa bem vista no mercado. Quando te dão, por exemplo, um jogo de panela Tramontina, você já sabe que vem provavelmente panela de qualidade. Então, sempre tem aquele olhar, né? É uma empresa que está fortificada no mercado. Eu achei interessante que ela buscou uma forma de negociar, né? Negociar fora do país, colocar o produto dela nos Estados Unidos. E o que ela fez? Ela negociou com o Walmart, uma empresa que também vocês escutam falar, né, de supermercados. De que forma? Lá nos Estados Unidos, eles ofereceram para ela uma área física, um espaço físico dentro do mercado para colocar os produtos dela. Aí só que a proposta foi o seguinte, eles vendiam naquele espaço físico, né, dentro aquela área dentro da loja, US$ 5.000 por mês. O desafio para ela colocar o produto dela e se tornarem parceiros seria que ela tivesse que vender US$ 7.000 por mês. Aí eles cederiam o espaço dentro da loja para que ela colocasse o produto dela. E ela aceitou o desafio e colocou os produtos e conseguiu faturar. Ela lançou os produtos dela, foi trabalhando em novos produtos, foi oferecendo e conseguiu bater essa meta, né? E com isso ela se tornou parceira lá nos Estados Unidos da Walmart. Ela vende, né, dentro dos supermercados deles, das lojas deles, né, no caso, falar lojas, porque eles vendem tantos produtos dentro, né, e ela alcançou um espaço e se tornou
parceira. Lá ela vende dentro do Walmart. Aqui, por exemplo, talvez ela vende dentro de inúmeras lojas, supermercados, tudo. Lá, exclusivamente, ela está vendendo dentro dessa rede de lojas. Então, o Professor, interesse... Oi, pode falar. eu postei essa notícia lá que você acabou de falar. Eu tinha ela aqui, estava Ah, dando uma lida e coloquei lá no grupo. oh, que bom, Lucas. Tá bom. Eu tomo conhecimento dela fazendo as leituras para preparar a aula. Eu não busquei ela em rede social. Você conseguiu ela em rede social, foi? Ou não? Deixa eu ver aqui onde ele colocou. Foi pela reportagem da revista Exame. É legal. Eu não tinha visto na revista, eu vi no livro. E aí eu achei interessante, porque são empresas que a gente escuta falar, as duas, né? Eu falei, é um bom exemplo para levar, porque são empresas conhecidas, né? A gente vê falar Tramontina, tantos anos conhece a Tramontina, né? E também eu falo Walmart, mas tem gente que pronuncia de uma forma um pouquinho diferente. E E são duas empresas que a gente, né, já ouve falar, já tem conhecimento, então eu achei interessante trazer. Mas se vocês conhecerem alguma outra empresa, por exemplo, que fez esse tipo de negociação, podem trazer, pode falar também. Porque aqui é o seguinte, é o surpreender. O desbloquear uma negociação é quando você surpreende. Vou falar aqui um exemplo bem simples. Você tem um carro para trocar, você quer comprar um carro novo, e você foi lá, olhou o carro, você tem um dinheiro suficiente para entregar o seu e pagar o restante, né? Mas você não tem dinheiro, por exemplo, para fazer emplacamento, para pagar o documento, tem o dinheiro exatamente para fazer o negócio. Então, você já foi duas vezes conversar com o vendedor, já passou essa notícia para ele sabe. E aí, na terceira vez que você vai lá, você vai olhar o carro de novo, que você quer trocar, é aquele que é o que mais te agrada, o que está mais parecido com as questões financeiras que você tem. Quando você chega, essa negociação está parada e ele vai te oferecer um benefício. Ele vai dizer, olha, a empresa vai te dar o documento, o carro emplacado, o documento pago. E, então, foi uma surpresa, foi um desbloqueio na negociação. Você vai fazer um negócio na hora, se tornou um parceiro, porque você comprou, você foi encantado pela empresa, né? E assim, conseguiu desbloquear aquela negociação que estava bloqueada. Nas empresas, também é um pouquinho mais, como que eu vou dizer? Talvez um pouquinho diferente no sentido de que uma vai oferecer uma recompensa para a outra, de alguma forma, ou vai oferecer um contrato, vão trabalhar juntos, por exemplo, de 2, 3 anos, ou com o tempo vão abrir uma nova empresa. Algumas cooperativas do Sul, a Copacol é uma delas, e uma outra cooperativa, elas se uniram e criaram uma terceira cooperativa. Então, elas se uniram, as duas eram duas grandes cooperativas do Paraná, elas uniram forças, né, e criaram uma terceira cooperativa. Para que fizeram isso? Ambas entraram com o mesmo valor financeiro, porque elas criaram a própria concorrente. Então, o ganho fica entre as três, que são as três maiores do estado. Na questão de aves e suínos e peixes, né, que é a criação e abate e venda, elas criaram uma terceira. Então, os agricultores e avicultores e suinicultores que não estavam com elas, acabou se associando com essa terceira, achando que estava fora, né, dos negócios delas. E, na verdade, elas criaram uma terceira. Desbloquearam que as negociações, tornaram ali naquela terceira, elas são parceiras de negociação, são concorrentes e ao mesmo tempo são parceiras numa outra empresa e que está se destacando também, crescendo também. É gerida, né, pelas duas, na verdade, o investimento foi das duas,
mas é uma terceira cooperativa. O desbloqueador é um fator absolutamente positivo, concedido unicamente com o objetivo de agregar uma nova dimensão e um novo valor à percepção do negócio pela outra parte. Dessa forma, em uma organização que eventualmente se tenha congelado por causa de um item, em que nenhuma das partes pode ceder mais, como o preço, né, é possível encontrar uma saída. Então, de que forma, né, vai se negociar? Talvez uma parceria, vamos trabalhar juntos 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem algumas empresas, por exemplo, que trabalham, né, fecha a negociação, vai fazendo o trabalho, né, mantém os funcionários. Por exemplo, quando o Matheus fechou aqui em Palmas, o supermercado, eu não tenho 100% de certeza. Então, se vocês tiverem alguma informação, podem entrar e colaborar, sem problema nenhum. Me parece que houve um acordo que o supermercado que ficasse no lugar dele ia assumir parte dos funcionários. Na época, me parece que eram 300 funcionários, e quando ele vendeu, a empresa que comprou, me parece que teria que assumir 150. Então, o que foi isso? Um desbloqueamento, por exemplo, a outra se prestou a assumir, né, essas 150 pessoas como funcionários, para poder fechar a negociação. Então, Professora, oi, coloquei 2 exemplos lá que eu conheço sobre esse tipo de assunto, tá? pode falar. O exemplo da Tesla, que o cofundador desistiu de, assim, que é considerada a Tesla a maior empresa do mundo agora, né? Era um Do Elon Musk. Elon Musk. Aham. É. Está investindo Aí, no espaço em vez de investir na Terra, né? mas faz bem sentido. Eu, Tipo, eu fico pensando, o que você vai construir, né, em Marte, né? Deixar a Terra aqui com tanta coisa para fazer, meu Deus. Marte é rico em minério, então, tipo, compensa ir para lá. Para tipo fazer coleta. Mas o caso aqui que eu estou falando é das baterias. O Elon Musk criou os famosos carros elétricos, assim, deixou pelo menos mais popular. Não posso falar carro É. elétrico, Tem a mas concessão deles, né? Da maior parte deles. ela deixou de ser uma empresa apenas de carros elétricos, agora está fazendo viagens espaciais e outras tecnologias. Mas o cofundador da empresa, o tipo vice-presidente na época, que ajudou no crescimento da Tesla, ele percebeu que o Elon Musk ele não olhava por um lado, que era o lado da reciclagem. O que ele Hum, fez? Ele criou uma empresa para fazer reciclagem de baterias de carro, e essas baterias ele fechou contrato com a Panasonic, e aí toda bateria de carro que ele faz uma separação do material, processamento, e manda esse material para a Panasonic, que refaz pilhas, ou seja, ela mantém o ciclo. é E aí a reaproveitar. Tesla, com isso, ela fechou um contrato com essa mesma empresa, que era o amigo dele, para fazer a reciclagem das baterias deles. A Amazon, vendo isso também, que ela é uma grande, vamos dizer assim, vende baterias, vende um monte de coisas, celulares, produtos eletrônicos, ela tem uma campanha de reciclagem mundial. E ela fechou acordo com essa empresa também, porque ela deu atenção para um negócio que ainda não estava sendo visto ainda, porque, querendo ou não, mesmo que o carro não seja poluente, a bateria é. É um negócio E, inovador, né? E o olhar uhum, deles foi para a inovação. e eu acho que esse foi assim, na minha conclusão, esse foi o ponto que foi a barganha, porque ele vai ser líder naquilo, porque a empresa já é grande, porque ele tinha muito dinheiro, ele conseguiu investir e fazer uma grande estrutura. E Uhum. pelo que eu entendi, é a única empresa que tem assim um tamanho, um porte suficiente para fazer uma reciclagem em grandes escalas de bateria. É interessante. Bom exemplo, Lucas. Obrigada. E se tiver mais algum para compartilhar, pode compartilhar, porque cada um de nós, às vezes, tem um tipo de conhecimento, então pode passar para a gente que a gente aceita de boa as suas ideias, o E seu professora, conhecimento. cuidado. Eu falo. Pode Eu tenho um falar. monte. Eu gosto de aviação, da Aham. Embraer. A Embraer, você sabia que ela é a terceira maior produtora de avião do mundo, mesmo sendo pequena? Sim, isso eu sabia.
Ela é a terceira maior vendedora porque os aviões dela, ela conseguiu a fama de ser aviões confiáveis. E ela, a vantagem dela é que ela oferece um avião com a mesma capacidade, mais barato, mas com a retrocompatibilidade de pilotos, coisa que as outras empresas não conseguem fazer. Porque, tipo, na cabine do avião tem vários comandos, e ela consegue passar esse mesmo comando Aham. com mais facilidade para o outro avião, e com algumas modificações e com apenas um treinamento de 20 horas, o piloto já sai capacitado para pilotar um novo modelo, coisa que não dá para fazer com outros tipos de aviões. Interessante, Entendi. né? Interessantíssimo. É. Além dele ser 20% mais barato do que o outro avião que faz a mesma coisa, que era os aviões da Bombardier, que eram os rivais, que foi comprado pela eu esqueci, não é Boeing, é a rival da Boeing. Pela rival da Boeing, que está fazendo um grande sucesso, mas o Brasil se mantém por causa pelo preço mais barato e competitivo, mas também pela retrocompatibilidade, da pessoa não gastar horas e Uhum. horas com treinamento com um piloto que vai gastar dinheiro e também vai deixar de fazer voos, né? Atrapalhando, assim. Tempo, né? Tempo. A gente viu as variáveis ontem, informação, né? Poder, tempo, né? É a questão do tempo, o cuidado com o tempo, tentando economizar tempo para ganhar em outras partes, né? Mas muito obrigada pela colaboração. Se alguém mais quiser colaborar, gente, quiser trazer algum exemplo local, alguma coisa, podem colaborar, viu? Eu não sei se é real, eu ouvi a notícia, mas eu não tenho 100% de certeza que eu acho que no início da pandemia, foi logo no início, eu ouvi falar que ia abrir o Mateus embaixo da Havan, e aquela parte embaixo, onde é estacionamento, seria transformada novamente no supermercado. Só que daí veio a pandemia e a gente não ouviu mais né, realmente constatar se deu certo ou não. Mas nesse caso seria também uma união. Olha, um já tem um espaço físico e o outro, né, já tem um nome, a respeitabilidade, o Paulo já conhecia, já esteve aqui, né? Então, também seria um desbloqueio por exemplo, talvez de negociação. E oferecer o espaço e ali trabalhariam juntos. Talvez seria o quê? Uma forma de levar o Matheus para outras regiões onde a van já está instalada, né? Talvez para Goiânia, talvez, digamos assim, os estados mais perto, porque tem aonde? Tem daqui para cima, né? Vamos dizer assim, no norte, e já não tem Mateus no sul, não tem no centro, na região central, nada, né? Só realmente acho que no norte e no nordeste. Então, talvez seria uma forma de uma negociação já pensando, né, nesse crescimento, nessa expansão. Só que aí veio o início da pandemia e eu não ouvi mais falar a esse respeito. Mas a gente consegue entender o exemplo, por exemplo, consegue visualizar. Porque eu acho que todo mundo da aula conhece, né, o espaço físico que eu falei. Então, vocês conseguem relacionar, olhar, né, lembrar, e isso é importante que vocês conseguem gravar também conteúdo. Então, é claro que se trata de uma alternativa sobre a qual, obviamente, detalhes serão de ser discutidos e argumentados e debates deverão ser travados. No entanto, é fato que o desbloqueador proporcionará a continuidade do processo, permitindo vislumbrar que ainda existe a possibilidade de obter um acordo com outra parte. Com efeito, desbloqueadores podem se constituírem verdadeiras propostas de parcerias, inclusive nas relações de longo prazo entre as partes. Então, talvez tenha que se discutir, ver realmente se pode ser feita uma oferta, né, para desbloquear a negociação, qual vai ser o peso, né, dessa oferta, o que ela vai interferir, talvez em lucro por um tempo, em produtividade, qual vai ser o retorno a longo prazo, né? Então, todo esse cuidado. Benavides, Esquinazes e Swan, 2012, propõe 6 etapas importantes de preparação
para que propostas diferenciadas sejam colocadas à mesa, envolvendo efetiva parceria entre as empresas negociadoras e funcionando como verdadeiros desbloqueadores de impasses da negociação, atendendo a interesses de ambas as partes e proporcionando benefícios para todos os envolvidos. Então, eles colocam 6 passos, né? Eles defendem que há seis pontos de partida para que isso seja realmente válido. Vamos lá, o primeiro. Que se propõe uma colaboração em áreas nas quais você tem uma base sólida. Muitas vezes as empresas são tentadas a empreender parcerias com companhias, clientes, como uma forma de preencher lacunas em suas próprias capacidades. Na prática, os negócios mais bem-sucedidos foram construídos sobre os pontos fortes da empresa, em vez de serem utilizados para compensar os pontos fracos. Então, sempre tomar esse cuidado. Às vezes a empresa tenta fazer uma negociação para quê? Para corrigir possíveis falhas que tem, ou pontos fracos, por exemplo, questão de talvez não atender numa região e atende só em outra. E o que é colocado? Para tomar cuidado. Que a empresa ela tem que negociar em cima da base sólida dela. Se ela é uma empresa que está distribuída, por exemplo, no país todo, agora eu vou usar até o exemplo da Havan. Eu acho que tem a Havan no país todo hoje, está bem distribuída, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, ela for fazer uma negociação para sanar os pontos fracos, talvez não seja tão interessante. Qual que é o ponto forte dela? Estar colocada, né, em todos os estados brasileiros, em todas as regiões. Talvez seja essa a base dela que ela vai ter que negociar. Talvez essa seja a base forte dela, que ela pode fazer uma troca. Com outra que a gente pode falar do Extra, né? O Extra também é uma empresa grande, tem, digamos, em todas as capitais. Se ele for fazer uma negociação, qual que é a base sólida dele? Ele tem pelo menos uma loja, né, em todas as capitais brasileiras, então ele está bem colocado no mercado, ele está já com uma base sólida, está com o nome feito. Então ele tem que, talvez, se garantir nesse sentido, né? A base de negociação dele, a base de troca realmente dele é essa. Eu tenho uma grande loja para negociar produtos, por exemplo, uma grande promoção de televisões, uma por TVs, de celulares, mas eles têm uma loja em cada capital, por exemplo. Então, ele tem já uma base onde ele vai negociar, de que forma ele vai negociar, ele tem clientes para isso em todas as capitais. Então, ele já tem uma base sólida, né? Me passou uma coisa aqui pela cabeça, gente, essa questão de falar, por exemplo, de alguns exemplos, não levem por lados políticos não, porque são as empresas que tem aqui na cidade. Então, eu tento trazer isso para perto de vocês, tá? Sem achar que eu estou politicando alguma coisa, porque a intenção não é essa, não. A intenção é trazer empresas que vocês conheçam, tá? E que estejam presentes no dia a dia, talvez até alguém trabalhou lá, ou tenha conhecimento. O objetivo é esse. Então, tenha em mente sempre os benefícios, que devem se estender para todos, proporcionalmente, à contribuição, ao esforço e ao custo em que cada parte vai incorrer. Então, sempre saber, por exemplo, o que vai trazer de benefício e o que também não vai ser de grande benefício. Mas todo mundo tem que saber, tem que conhecer, né? Tem que ter uma noção, por exemplo, de qual vai ser o objetivo. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Desculpa, gente, é que eu escutei mexendo no meu portãozinho, eu fui ver o que que era, tá? Se era aqui dentro, se era do lado de fora que estavam mexendo, e é gato mesmo mexendo. Mas a gente assusta, escuta mexer, acaba ficando assustada, aí desculpa, tá? Então, tenha em mente, né, sempre quais serão os benefícios e quais serão os prejuízos. O 3, selecione os parceiros com base na capacidade,
e nos objetivos estratégicos. A maior companhia não será necessariamente a melhor parceira. Muitas empresas ainda acreditam que poderão obter maiores benefícios ao buscar alianças com seus maiores clientes ou fornecedores. Na maioria das vezes, acabam se decepcionando. O importante é encontrar parceiros com interesses estratégicos comuns. Se sua empresa está buscando ampliar a receita de vendas em determinada região geográfica, e se seu maior cliente já está suficientemente baseado naquela região, certamente renderá melhores frutos buscar alguém cuja estratégia é penetrar em novos mercados, facilitando a colaboração para a ampliação dos negócios. Então, aqui que eu estava falando sobre o supermercado Mateus e a Havana, se houvesse, por exemplo, uma negociação, o que ia acontecer? A expansão, talvez, de um para uma região e do outro para outra, seria uma troca, né? No caso do que o Lucas falou da Amazon e da empresa do Elon Musk lá, esqueci o nome, da Tesla, né? Da Tesla, se juntaram as duas maiores. Então, elas buscaram os próprios benefícios, porque eu acho que hoje são. Eu não sei se a Amazon é a segunda maior, mas eu sei que a Tesla é a maior, não é isso, Lucas? A Tesla, por enquanto, ela se encontra na maior do mundo, a Amazon em segundo em questão do homem mais rico do mundo. Pois é. Agora, vamos dizer assim, a Amazon é a segunda maior empresa, porque se for Uhum. levar a questão de mais poderoso, o dono da Blue Origin é considerado o segundo homem mais rico do mundo. Agora, como empresa, é a São Amazon. Amazon, né? Então, as duas, a gente viu uma união de duas grandes empresas, duas grandes parceiras, mas o objetivo era bom, essa questão da reciclagem, esse olhar, porque a Amazon, ela tem esse cuidado, ela tem esse olhar com o cliente dela, né? De tentar manter como que eu vou dizer, uma posição no mercado em que a gente reconheça ela como uma empresa que cuida, né, do meio ambiente. Então, as duas trabalharam numa parceria bem interessante, né? São duas grandes e optaram por um investimento entre ambas, né, no caso. Investir em infraestrutura e nas pessoas corretas. Evoluir em uma relação de negócios com outra empresa traz em si um desafio enorme. Uma das maneiras de ampliar as possibilidades de sucesso dessa empreitada é disponibilizar recursos e pessoas especialmente dedicadas a esse fim. As empresas frequentemente subestimam os recursos necessários para fazer atuar em trabalhos conjuntos, assumindo que seu pessoal pode incorporar as novas responsabilidades sem deixar de executar suas atuais funções. Na prática, as tarefas em colaboração vão se revelar muito mais difíceis do que executar funções internamente, em razão das assimetrias culturais existentes entre as empresas. Então, o que isso está dizendo? Que as empresas podem até se unir para trabalhar, mas quando se faz essa junção, elas podem ter problema com os colaboradores, porque um grupo veio de uma empresa onde há uma cultura e outro veio de outra empresa que também tem uma outra cultura organizacional. Então, pode haver choques. Por exemplo, se 30%, né, vem de uma empresa para tomar conta, por exemplo, do que ela investiu, e 30% vem da outra, vai ter um 60% dentro da empresa ali de colisão. Os outros 40% que foram contratados recentemente vão ficar sem saber o que realmente acontece. Por quê? Porque estão chegando, conhecem a empresa como ela é. Vai ficar difícil tomar partido de um lado ou de outro. E aí vem o quê? Tem que se trabalhar de que forma? Trabalhar as formas de pensar, as formas de agir como uma nova empresa, né? Para todos. Que se cria a cultura dessa própria empresa, porque não vai dar para seguir 30% pensando de um jeito, 30% pensando de outro, né? E 40% pensando de outro. Então, tem que se criar o quê? Um bom relacionamento, novos treinamentos, criar as próprias regras da empresa. Para quê? Para que a nova empresa
tem a razão de existir. É igual a questão que eu falei para vocês das cooperativas do Sul. É a Finesa e a Coca-Cola que se uniram e criaram uma terceira. E aí cada uma tem uma cultura, cada uma implantou um grupo de colaboradores para representar o seu patrimônio, mas eles têm que fazer o quê? Se respeitar e entender que é uma nova empresa. E como uma nova cooperativa, vai ter novos associados, está localizada numa região concorrente, então, como concorrente, vai ter novas formas de gerir, né, de buscar parceria, e tudo isso tem que ser recriado, senão não vai dar certo. Estabeleça um sistema conjunto, né, o quinto, estabeleça um sistema conjunto de gestão de desempenho que ajuda a empresa a garantir que qualquer projeto de longo prazo está no caminho certo para entregar os resultados previstos. Então, sempre estar de olho no longo prazo. Se foi feita uma parceria, sempre verificar, por exemplo, se os projetos estão sendo cumpridos, se as metas para alcançar, por exemplo, a estabilidade a longo prazo está sendo atingida. Então, sempre cuidar, sempre ficar de olho, não só no momento, mas sempre olhar, por exemplo, o ciclo como um todo, como está acontecendo, será que vai ser possível, por exemplo, estabelecer, né, chegar à meta de longo prazo que foi estabelecida? 6. Estabeleça uma visão de longo prazo. Um dos integrantes vitais de uma colaboração bem-sucedida é a capacidade de resistir aos tropeços iniciais. Em geral, toma tempo e esforço. O estabelecimento de um trabalho de colaboração pleno. Ambas as partes precisam reconhecer isso e construir uma perspectiva adequada de longo prazo em seus objetivos e expectativas. Então, é o que eu falei já na parte anterior, ficar de olho, não só no que está acontecendo no início, porque, por exemplo, às vezes a empresa demora um tempo para se estabilizar, para conquistar clientes, para se estabilizar no mercado, para ter um produto competitivo, mas sempre também de olho numa visão a longo prazo. Olha, está desenvolvendo um produto agora, esse produto precisa pelo menos de 6 meses no mercado para que as pessoas passem a conhecê-lo e realmente adquirir. Então, a venda dele boa vai ser prevista para entre 1 ano e 2 ou 3 anos. Então, todo esse olhar, todo esse cuidado com o futuro, por exemplo, da empresa, né? Com o que vem acontecer. Porque pode acontecer alguns tropeços inicialmente, né? Mas ver, por exemplo, se essa empresa ela tem fôlego, ela tem força para se restabelecer e atender o mercado da forma que ela se planejou. Então, por exemplo, daqui a 5 anos ela vai estar bem no mercado, é possível? A gente vai cair, eu volto, tá? Falta 1 minuto só, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu conheço, né, que eu já tive a possibilidade de visitar, de saber como que é. Eu já volto com vocês.